Boa noite, trader. Vamos para mais um vídeo do Trader Iniciante, projeto do Trader Iniciante. Acredito que seja o vídeo 4. Vídeo 4, é isso mesmo. Vamos fazer aqui a aula de hoje sobre movimento macro e micro. E por que eu vou falar sobre movimento macro e micro? Quero agradecer aqui os inscritos, comentário. Tem algumas pessoas aí comentando que já estão conseguindo ter resultado, outros estão conseguindo fazer análise, estão fazendo backtest, conseguindo melhorar a assertividade. Fico feliz aí por vocês, viu? Também eu estou com uma aluna aqui que está treinando e eu vou mostrar aqui o resultado dela aqui do dia de hoje. Ela operou hoje. Acho que só pela parte da manhã e pela parte da tarde fez mais duas operações. Deixa eu colocar aqui para vocês, só respeitando aquela análise, tá? Ela é iniciante, acho que ela deve estar aqui com uns 5 meses que começou a estudar e parou, né? Então hoje ela fez aí 15 operações, errou uma. Olha que top! Olha as operações que ela fez. Poucos pontos, né? Mas assertivo, tá? Só treinando aquela análise de continuidade do movimento e também utilizando a preferência, né? Preferência do teste e se já deu o alvo, se abriu em cima do alvo ou não. Eu vou dar um resumão hoje falando sobre isso, tá? Mas tá aí, ó. Foram 17 operações hoje, ó, mercado de hoje. Tá até as marcações aqui ainda. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, até as marcações dela que ela fez aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. É, Colocar aqui o replay para rodar. É possível, tá? É possível sim aprender. Basta vocês se esforçarem. Se vocês se esforçarem, com certeza vão virar a chave, tá bom? Eu fico feliz pelos comentários aí. Estou muito feliz por estar ajudando vocês aí, tá? Vamos para cima, vamos estudar, que ainda tem muito assunto mesmo para gente gravar. Vou procurar ser bem breve nos vídeos e claro, tá? Breve, claro, o mais simples possível para não ficar enrolando ninguém. Que o objetivo dos vídeos não é enrolar ninguém, é ensinar, tá? Hoje a gente vai falar sobre movimento macro e micro. O que a gente vai falar hoje? Abordar hoje? Os alvos do movimento macro e micro. A gente falou sobre a continuidade do movimento de alta e do movimento de baixa. Essa continuidade, tá? Então a gente sabe que a continuidade do movimento de alta, ele tem uma regra. Qual é a regra? Rompimento de topo. Se ele não rompe os topos, as máximas, está alguma coisa errada. A mesma coisa acontece para o movimento de baixa. A regra para continuidade é ali romper as mínimas. Se não rompe a mínima, tem alguma coisa errada. Já falei para vocês que essa coisa errada é o quê? Um sinal de início de pullback ou de reversão de tendência, tá? Nunca esqueçam disso. É, Toda reversão de movimento ela tem um alvo e esse alvo ele é no movimento micro e no movimento macro.
No movimento micro, a gente está relacionado a poucos candles. E no movimento macro, é mais de 2, 3 candles, tá? Então, a gente já pode dizer que é um movimento macro. Movimento micro, um candle. Movimento macro, mais de um candle. Para vocês entenderem, para ficar bem claro. O que que vai influenciar isso no meu operacional? É até onde eu posso segurar a operação. Eu sei que isso é uma dúvida de muitos alunos aí, de muita gente que está operando, e acho que alguém até perguntou, algum inscrito perguntou sobre até onde eu posso segurar a operação, tá? Para a gente saber até onde a gente pode segurar a operação, a gente tem que saber aonde é os alvos. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, quarto alvo e assim sucessivamente. A gente vai tentar, eu vou tentar fazer aqui na prática para vocês, tá? Sem ser no gráfico parado, e para vocês pegarem a visão, tá? Eu acho que o gráfico parado ele é muito importante, tá? Muito importante, sim. Mas eu acho melhor no gráfico andando, porque não tem como a gente saber o próximo movimento, né? Então, melhor para a gente analisar, tá? Então, vamos lá. O que que eu já espero aqui? O gráfico tá, o candle tá fechando. Eu espero um movimento de alta. Então, aqui eu já tenho um movimento micro, porque eu só tenho um candle. Então, aqui no movimento micro, eu tenho meu primeiro alvo. Primeiro alvo do movimento micro é na máxima do primeiro candle. Bem simples aqui para vocês entenderem sem enrolação, tá? Aqui vocês já estão lembrados que para mim fazer uma compra no candle 2, eu tenho preferência. Qual é a preferência? Que ele abra testando para baixo. Só isso? Não. Que ele também não abra próximo do meu primeiro alvo. Meu primeiro alvo não é aqui? Então ele já abriu em cima do meu primeiro alvo. Eu não faço nada, eu fico só aguardando. Isso aí eu acho que eu falei na última aula sobre preferência, tá? Então a minha preferência para me comprar no 2 era que ele abrisse testando para baixo. E eu esperaria que ele entrasse, ele abrisse pelo menos aqui, ó, no meio do candle 1. Era a minha preferência também, uma outra preferência. Por quê? Porque aí daqui para cá tinha mais pontos para me pegar, tá? Como ele abriu já perto do alvo, eu não faço nada. Eu fico aguardando. É tipo assim, não é porque você sabe qual é a obrigação do próximo movimento do próximo candle, que você vai fazer todas as operações. Não, você vai escolher a melhor operação para você entrar. É assim que faz. Então, eu sei o próximo movimento do candle, a obrigação dele, melhor dizendo, mas não quer dizer que eu vou entrar naquele movimento, tá? Não, eu vou esperar o quê? Vários fatores. Preferência, uma região boa, mais candles para me analisar. Que mais? Vou esperar uma falha, muito importante isso, falhar uma continuidade de movimento de alta ou continuidade de movimento de baixa, para me apoiar a minha operação. Tudo isso está gravado em vídeo, tá? Para vocês. Sempre vocês vão ter que estar perguntando o porquê vocês vão segurar a operação até ali, o porquê vocês vão comprar, o porquê vocês vão vender. Ó, minha preferência é que ele faça um teste para cima. Por quê? Porque o 2 falhou o rompimento da máxima. Ele tinha que romper máxima. Então, o 3 para mim, ele tem que fazer o quê? Testar para cima para eu poder vender. Já foi a venda aí.
Então, eu não faço nada. Por quê? Porque o meu alvo é curto. Agora que eu vou entrar na situação aqui do alvo macro e micro. Vamos lá. Já dá para pegar aqui. Aqui, o Kendo 2 tinha que romper máximo. Meu alvo, micro. Por que micro? Porque só tem um Kendo. Era aqui, ó. Ele não fez o que tinha que fazer. O próximo Kendo tem que fazer o movimento contrário, que é o Kendo 3. Romper mínima. Minha preferência do 3 era o quê? Que ele abrisse testando para cima. Quando ele começasse a voltar, próximo à abertura dele, eu ia vender com alvo micro. Mínima do 2. Muito micro, não é isso? Beleza. Daí, depois do alvo micro, eu tenho o alvo macro, onde é aqui, ó. Agora vocês vão começar a entender. Então, eu tenho alvo micro e alvo macro. Eu tenho que analisar os dois tipos de alvo, micro e macro. Nesse caso aqui, está mais longe o macro, está muito longe. O que eu posso fazer? Eu posso vender e pegar metade do caminho. Se eu já sei que ele tem que vir também no movimento macro. Porém, o que eu tenho que observar? Para ele vir, buscar essa mínima aqui, ó, do 1, romper a mínima do 1, eu tenho que ver ele romper a mínima do 2. Se ele não rompe a mínima do 2, ele está me dizendo o quê? Que ele não vai romper a mínima do 1, ou testar a mínima do 1. Movimento macro e micro. Então, eu tenho as mínimas do micro e do macro e as máximas do macro e do micro. Espero que você esteja entendendo. Não rompeu mínima, o 4 tem que romper máxima. O 3 não rompeu mínima, o 4 tem que romper máxima. Qual é o problema do 4? Já deu alvo na máxima. Meu alvo é na máxima. Por que na máxima? Alvo do movimento de alta sempre vai ser na máxima. E alvo no movimento de mínimo, no movimento de baixa, é sempre a mínima. Daí eu não faço nada. Agora o que eu estou esperando? Estou esperando o 4 romper máxima. Ele tem que romper máxima. Não deu para comprar, por quê? Porque o teste dele foi pequeno e ele abriu logo dando alvo. Se ele abrir logo dando alvo, não se desespere, não faça nada. Deu alvo, acabou a operação. Qual é o detalhe aqui, ó? Dentro desse candle, dentro do candle, existe o gráfico menor, que é o gráfico de 1 minuto, gráfico de 2 minutos, gráfico de 3, gráfico de 4 minutos. São os gráficos menores, um dentro do outro, trabalhando. O que acontece? Dentro desse movimento aqui, existe um movimento micro. Por isso que é considerado, eu considero um candle de 5 minutos um movimento micro. Não vou botar aqui o gráfico de 1 minuto, senão vai dar um nó na cabeça de muita gente aí. Estou falando aqui só mesmo para vocês entenderem que dentro de cada candle existe um movimento menor, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Quando eu boto o mouse em cima, aparece, ó, movimentação, ó. O que aconteceu, ó? Dentro do candle de 5 minutos, o que aconteceu lá, ó? Deu um candle vermelho, um candle verde. Aqui tá branco, estou dizendo vermelho, mas ele tá branco e preto aí, né?
Vamos ver o que está acontecendo dentro do candle de 5 minutos, movimento micro. Olha lá, ó. Ó, fechou um candle verde, no caso branco, né? Movimento micro acontecendo dentro do gráfico de 5 minutos. Nota que o candle 4 não tinha que romper máxima, rompeu, fez o que tinha que fazer, beleza. Agora, o que está acontecendo? Eu tenho vários pontos de alvo com movimento macro, olha isso. Eu tenho um, dois, três, quatro alvo do movimento macro para uma possível venda, no caso. Eita, tá indo embora, a gente não fez nada. Vamos esperar, não tem problema. O importante aqui é a análise, tá? Eu já estudei com muita gente e eu já vi muito comentário assim, de a pessoa querer que o professor fizesse, vamos dizer, 50 mil, 100 mil. Ah, eu quero ver o professor fazer dinheiro. As pessoas estão mais interessadas, em ver o trader ganhar dinheiro do que aprender o operacional, entendeu? Então, eu estudei com muitos professores, até comentei em algumas mentorias e disse o seguinte para algumas pessoas: digo, olha, eu não quero nem saber quanto meu professor ganha, quanto ele faz, eu quero saber o conteúdo que ele tem que passar para mim. É isso que me interessa, porque não vai mudar em nada para mim. Ele, ele ganhar 10 ou 20 mil não adianta, né? O que vai somar para mim é o conhecimento que ele está passando para mim. É isso que importa. Então, assim eu digo hoje para vocês: o importante é o conhecimento, tá? Vai chegar a hora, você pode escrever, vai chegar a hora e vai chegar o dia, tá? De a gente estar postando nossos resultados. Agora a gente não tem que postar resultado de nada. A gente tem que estudar. Mas vai chegar o dia, pode escrever que vai chegar o dia aí que eu vou ver muito de vocês aí postando resultado, eu postando resultado. Não para mostrar para alguém que a gente sabe, tá? Esse não é o intuito, tá? A gente não faz isso para mostrar que sabe. A gente faz isso para mostrar que é possível, tá bom? E a gente vai fazer isso, tá? Vai fazer isso. Pode ter certeza que a gente vai fazer isso. Nós vamos mostrar para muita gente que é possível. É possível sim viver de day trade. Mas agora vamos estudar. Vamos com calma, vamos devagar. Tá tudo no planejado no seu devido tempo. Eu sei que tem muita gente aí que já está ganhando dinheiro aí. Fico feliz por vocês também. Mas tome cuidado, tá? Gerenciamento, disciplina, respeito tanto o meta de ganho e o stop, tá? Respeite isso aí. Se vocês não respeitar isso aí, não vai para frente. Vamos lá. O que que a gente está esperando do Kendo 5? Rompimento. Vamos ver se o 6 rompeu. Não rompeu, o senhor dá tempo de vender aqui. Ó, então, aqui, ó. Acho que não rompeu, né? Isso, não rompeu. Eu posso botar meu alvo aqui, ou posso botar meu alvo aqui embaixo, ó. Ó, já deu o primeiro alvo, posso botar aqui, ó. Tá vendo? Então, por quê? Porque aqui também é alvo.
Então, todas essas mínimas aqui, para mim, é alvo. Cadê? Vou pegar minha caneta aqui. Aqui é alvo, aqui é alvo, aqui é alvo. Alvo micro, alvo macro. Micro pagou. Se pagou o meu micro, eu acho que eu já até botei isso aí em outras aulas. Eu vou proteger minha operação. Vamos dizer que eu vou fazer uma operação longa agora. Eu não quero pegar alvo micro, eu quero pegar alvo macro. Onde é o meu alvo macro e até onde ele pode ir? Mínima do candle 5. Para ele chegar na mínima do candle 5, eu vou ter que tomar algumas atitudes e prestar atenção em algumas coisas. Primeira coisa, primeira condição, o 7 ele tem que romper essa mínima aqui para poder chegar nessa. Não é isso? Então, se ele não romper essa aqui, o que que eu tenho que fazer? Tenho que zerar a operação, tá? Eu tenho que zerar a operação. Por quê? Porque ele não rompeu a mínima do 6, como é que ele vai chegar na mínima do 5? Vocês estão entendendo? Então, são coisas que a gente tem que tomar atitude. Eu não posso ficar aqui na esperança. Ah, não, o 7 vai romper a mínima do 6, vai romper a mínima do 5, a mínima do 4. Não. Primeiro, ele tem que romper essa. Depois, para chegar na mínima do 5, tem que romper a mínima do 6. Para romper a mínima do 4, ele tem que romper a mínima do 5. E assim sucessivamente. Se não faz, eu já tenho que colocar meu dedo aqui e zerar a operação, tá? Aqui eu não saí aqui para mostrar para vocês, tá? Mas não é porque eu tô segurando a operação que eu vou pegar o stop. Não, ó. Era para ter rompido. Não rompeu, o que que eu faço? Eu zero. Acabou para mim. Espera a próxima. É assim que faz, tá? E agora, o que que eu espero? Rapaz, agora eu vou esperar um movimento de alta. Por quê? Porque o que que eu estou analisando? Se o 6 negou máxima, negou a continuidade do movimento, o 7 não era para vir para baixo, por que o 7 não rompeu mínima se o 6 negou máxima? Tem alguma coisa errada. Então o 8 provavelmente vai dar continuidade ao movimento de alta. Ah, é porque eu acho que vai? Não, não é porque eu acho que vai, não. É porque o 7 tinha que romper mínima do 6. Eu tenho que seguir essa linha de raciocínio. Eu tenho uma análise, eu tenho um operacional para seguir. Você tem que seguir esse operacional. Você não pode deixar de seguir o operacional. Se você deixar de seguir o operacional, aí vai dar ruim, porque vai misturar um monte de coisa. Então, se eu acredito na continuidade e na falha, acabou a história. É isso aqui que eu vou seguir. Independente se o 8 vai romper mínima, não importa. Eu sei que o 8 tem que romper máxima, tá? Por que tem que romper máxima? Alguém pode estar pensando aí, né? Por quê? Vamos lá, vamos voltar. Porque simples assim. Porque ele não rompeu o mínimo. Para vocês, só para vocês entenderem. Então, eu espero o rompimento de máxima do 8. Se o 8 não rompe máxima, o 9 tem que romper mínima. E assim a gente vai analisando candle a candle. Lembrando que nós temos alvo nas mínimas. Outra coisa que eu vou dizer também. Ah, Rafael, tu não falou que pro 8 ou o 7 romper a mínima do 5, o 7 tinha que romper a mínima do 6? Não falou isso? Como é que o 8 está vindo para baixo? Não é isso? Alguém pode estar pensando isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O interessante é que eu saiba qual é a obrigação do 8. Qual é a obrigação do 8? Não é subir? Então, se ele vir para cá ou para cá, não importa, tá? Não importa para onde ele vai. O importante é o quê? Eu saber qual é o próximo movimento que ele tem que fazer. Se eu sei qual é o próximo movimento que ele tem que fazer, é isso daí, pronto e acabou. Eu não posso ficar querendo acrescentar é,
uma análise que não existe, tá? Se eu estou seguindo o operacional da continuidade que eu falei lá, tá? Se eu estou seguindo. Para dar continuidade alta, tem que romper máxima. Para dar continuidade de movimento de mínima ou movimento de baixa, tem que romper mínima. Se não faz, tem alguma coisa errada. O 8 não tinha que romper máxima? Não rompeu. Então o 9 tem que descer, tem que cair. Tá tudo certo. Vocês veem que a gente tem vários pontos para ser analisado, tá? Se eu analisar só uma coisa, a gente acaba ficando no vácuo. Se eu for analisar só o rompimento de mínima, eu fico perdido. Então, eu tenho que analisar o rompimento, eu tenho que analisar o teste, eu tenho que analisar a obrigação, a continuidade, tá? O que que o Kendo fez, o que ele não fez. O 8 tinha que romper máxima, não rompeu, então o 9 tem que cair. Não é porque o 7 não rompeu mínima que eu vou sair comprando no 8. Não. Eu sei que no início é complicado mesmo para entender, mas depois que você praticar isso aí 1 milhão de vezes, aí você vai entender. 1 milhão, né? Não, não chega a ser 1 milhão, não, mas é bastante vezes aí. Mas é bom, se der para praticar 1 milhão, melhor ainda, vai ficar mais afiado. Quanto mais a gente estudar, melhor para nós. Essa é a realidade. Rompeu mínima, fez o que tinha que fazer. Minha preferência é um testezinho maior para cima aqui para pegar uma venda que a pontuação tá boa aqui até o alvo. Lembrando, alvo na mínima do 9. É o meu primeiro alvo, é o alvo micro, tá? Então, é lá. Só que eu posso buscar todas essas mínimas aqui, ó, são alvo para mim, tá? Então, até onde ele pode ir? Ele pode ir rompendo todas essas mínimas aqui, ó. Eu acho muito interessante essa essa análise que eu falei aqui para vocês, porque ela resume assim bem claro. Eu fiz mentoria e para a pessoa me ensinar isso daqui, rapaz, ele falou tanta coisa, eu não consegui entender de jeito nenhum como acontecia o início de um pullback ou de uma reversão de tendência. Eu não consegui entender. Demorei demais para entender isso. Por isso que hoje eu ensinei para. Hoje eu gravei os vídeos, né? Eu digo hoje, não hoje, mas eu decidi gravar os vídeos e falei isso aqui, ó, para vocês, bem simples e claro, né? Chegou aqui, não rompeu, duas coisas: início de pullback ou reversão de tendência. Olha isso aqui. Se não é o que eu estou dizendo. É simples. Por que a pessoa não chega aqui e fala isso? É mais simples para entender. Mas não. Eu não entendo como é que é a cabeça de algumas pessoas, né? Acho que a maneira de ensinar é diferente, né? Cada um tem uma maneira de ensinar. É por isso que tem muita gente ensinando análise gráfica e algumas pessoas, por exemplo, aprende melhor comigo, aí não aprende melhor que o outro. Ah, não, o Rafael explica melhor do que o fulano de tal. Ah, não, o fulano de tal explica melhor do que o Rafael. Mas não é questão de explicar, é a questão de cada um ele se adapta, né? Eu acho assim muito interessante. Tem pessoas que
eu assisti já a explicação deles, que para mim foi clara, e tem outros que eu fiz mentoria que eu não consegui entender. Então, né, não tem nem como explicar isso. É uma coisa assim que eu não tenho nem como explicar. Mas eu fico feliz por você estar entendendo aqui o que eu estou dizendo. Espero que você esteja entendendo o vídeo de hoje, tá? Às vezes eu penso que vocês não estão entendendo. Eu digo, rapaz, será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Comenta lá se vocês estão entendendo ou não, hein? Movimento macro e movimento micro. Alvo, macro e micro. Isso que influencia o movimento macro do micro, tá? Então, olha isso aqui, ó. Início de reversão ou pullback. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o pullback, tá? Vamos falar sobre o pullback. Acho que já está na hora de falar sobre o pullback. Acho que você já consegue entender a continuidade do preço, rompimento, quando tem uma falha, uma negação. Movimento macro é quando tem mais candle, tá? Uma pernada aqui, ó, é macro ela. Então a correção é macro, não é coincidência, tá? Eu acho que eu já gravei até vídeo operando o movimento macro e micro. Com certeza gravei. São um vídeo grande que eu gravei esse movimento macro e micro. Sempre falando para analisar macro e micro. Sempre falando para analisar isso. Por quê? Porque no micro a gente faz muito scalp, né? A gente sai rápido, entra rápido, sai rápido, pega pontos pequenos. No macro, não, a gente vai segurando. Se a gente está no macro na venda, a gente não tinha saído da operação, tá? Então, eu botei no alvo micro. Mas se fosse no macro, ó, ia buscando as mínimas. Será que vai mesmo? Não sei. Tem que vocês fazerem o backtest, tá? Aqui, ó. Alvo aqui também. Já deu, né? 12 deu alvo aqui, ó. Agora, se ele fechar aqui, provavelmente ele tem alvo aqui, ó. Última mínima, que é a do dia, né? Que é do 1. É isso aí, trader. Eu não sei se tá claro aqui para vocês. Para mim tá, né? Então, o Kendo está fazendo o que ele tem que fazer. Romper mínima, né? Romper mínima. Então, tem que romper mínima. Onde que acontece a minha entrada? Na falha. Quando ele falhar aí, se a gente procurar operar só quando tiver falha, a gente vai diminuir muito os nossos stop e a nossa assertividade vai aumentar bastante. Por quê? Porque a gente vai criando uma disciplina de não entrar em toda a operação, tá? Mas vai de cada um, né? Cada operador tem um operacional formado. Tem gente que já bate na continuidade do preço, já acredita, né? Não, vai romper, eu já sei o que que ele vai fazer e já bate logo. Esse aqui que eu estou passando para vocês é mais para vocês ter uma base de leitura e aí vocês vão desenvolvendo, tá? Não quer dizer que vocês têm que analisar como eu analiso, operar como eu opero. Não. Isso aqui é só para dar uma visão, uma luz aí para vocês. Para dar um empurrão aí. E vamos embora. Ó, deu uma falha aí? Deu uma falha, tá? Só que a minha preferência era o quê? Era um teste para baixo. Vou comprar aí? Vou comprar se ele voltar, começar a voltar, tá?
para cima que eu compro. Eu já tenho alvo específico aqui, tá? Cadê? É aqui, ó. Meu alvo seria aqui, no micro. No macro, podia botar aqui, ó. Mas vou sair comprando porque eu sei que o, o Kendo 12 negou mínima, não fez o que ele tinha que fazer. Eu vou sair comprando no 13? Não. Eu vou esperar o 13 voltar para cá, ó. Eita, tá voltando já. Ih, não prestei atenção ali no final do Kendo, hein? Tá acabando o Kendo. Tava acabando o Kendo e eu comprei. E agora? Peraí, deixa eu tirar essa. E agora, meu amigo, vai ser stop aqui. Vamos ver se a gente sai no zero aqui. Eu acabei de falar, né? Se ele rompesse aqui a mínima do 3, ele ia buscar essa daqui, né? Eu não observei que está acabando o 13. Outra coisa que tem que observar também, por exemplo, o tempo do candle ele é muito importante. Por quê? Porque se o candle tiver, por exemplo, trabalhando aqui como ele estava trabalhando, já está vermelho aqui para baixo, e o candle já está acabando, pode esquecer, meu amigo. É muito difícil ele voltar, tá? Muito difícil. Então, o tempo do candle, ele influencia em quê? Em eu fazer a operação ou não. Geralmente, quando o candle está faltando 1 minuto já para acabar, eu já não faço a operação, tá? Por quê? Porque o último minuto do candle, ele é muito indeciso. Mas se ele tá, por exemplo, desse jeito aqui, no último minuto, já vermelho aqui para baixo, ó, na mínima, pode esquecer, que ele não vai voltar, não. Mesma coisa ao contrário. Ele foi lá, né? Ele tem que vir aqui para mínima, ó. Já rompeu a mínima tudinho aqui, tem que romper essa aqui agora. Tá rompendo tudo aí. Vamos ver se a gente pega aqui uma venda. Alvo micro e alvo macro. Bem aqui embaixo, ó, alvo macro. Vê se a gente pega esse alvo aí. Alvo micro já deu, né? Então, a análise ela é bem clara, entendeu? Só que o problema é o quê? É você acreditar. Ele está vindo rompendo desde lá de cima. Eu já sei que o alvo é aqui, alvo aqui, e alvo final aqui, ó. Eu sei que ele tem que romper aqui, ó. Ele não reverteu a tendência? Então, meu alvo é aqui, ó. Eu estou buscando o alvo agora macro, tá? Não estou buscando o alvo micro. O micro ele já deu aqui. Não botei no bolso, não. Aqui, ó. Estou buscando o alvo macro. Vamos ver se vai dar, né? Deu o alvo macro. Beleza. Aqui nessa operação já era para me ter zerado ali, né? Fiquei esperando diminuir o meu stop. Quando ele diminuiu um pouquinho, eu peguei a operação. Vamos ver se ele rompeu. Não, não rompeu. Agora vamos lá. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Tenho que falar para vocês. É, a falha do movimento macro e a falha do movimento micro. Aqui, ó,
Aqui houve uma falha do movimento macro, mas rompeu a mínima do movimento micro. Uma pergunta, que muita gente, uma dúvida, melhor dizendo, que muita gente tem: qual é que eu tenho que seguir? Ou o macro ou o micro? Bom, geralmente o mais forte é o movimento macro, tá? Sempre o movimento macro é o mais forte. Então eu vou seguir o movimento macro, tá? A mínima do movimento macro é a mais forte. Se eu boto aqui, tá. Tá vendo, ó? Por que eu tenho que esperar? Ele negou a mínima do movimento macro, mas ele está vindo de rompimento de mínima. Tá vendo, ó? Então, eu vou só analisando. Opa, ele negou o movimento macro, beleza, mas não negou o movimento micro. Não deu uma falha clara aqui. Quando acontece uma falha, se esse candle aqui, vermelho, tivesse negado e fechado verde, aí sim, aí ia ficar mais forte. Mas ele negou, ainda fechou vermelho, aí o outro vem e dá rompe, não faz nada. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo aqui para vocês, para não ficar muito cansativo. Olha só esse dia, só caiu, hein? Só caiu. Se eu tivesse colocado o alvo desde o início até aqui, né? É sempre a gente fala isso, né? Depois que o movimento acontece, aí já era, né? Tem que tomar atitude antes. Mas é isso, pessoal. Vamos para cima. Um forte abraço para vocês. Vou deixar aqui esse videozinho para vocês. Espero que vocês estejam entendendo. E vamos partir para cima aí para o próximo vídeo. A gente vai falar sobre a famosa Fibonacci. Fibonacci que vai pegar aí, hein? Prestar bastante atenção na Fibonacci. A Fibonacci é assunto para vários vídeos, tá? Mas eu vou fazer um resumão para vocês aí, para não ficar perdendo tempo, tá? Sem enrolação, para não perder tempo. Vamos ver aqui as operações. Acho que nem quase a gente não fez a operação. Fizemos quatro operações, erramos uma, foi aquela lá de teimoso. Depois a gente pegou eles aqui, 190 pontos. Essa aqui foi bonita, mas aí porque a gente pegou no movimento macro, né? Olha isso, rapaz. Coisa linda essa queda, hein? É isso aí, pessoal. Valeu, forte abraço. Estou ficando por aqui e até a próxima.